os meus parabéns ao Jornal de Notícias pelos 131 anos, que é um número que eu não sei porquê, mas que para mim é um número que eu normalmente utilizo quando, até vou agora confessar uma coisa que não devia, quando ia a conduzir para Lisboa e muitas vezes punha a 131 o carro. Quando estava na Câmara do Porto tinha um mailing de 131 individualidades a quem eu dava determinadas informações. Então o 131 é assim um número que não sei o que é que faz na minha cabeça, mas tem aqui qualquer coisa. Bom, não é fácil, num tão curto espaço de tempo, fazer uma síntese daquilo, um diagnóstico, digamos assim, um macrodiagnóstico do país e, portanto, eu tenho de fazer uma súmula das coisas. Bom, eu entendo que Portugal tem um estrangulamento a 3 níveis. Ou melhor, Portugal tem, como qualquer outro país, muitos problemas. E que nunca serão resolvidos porque a sociedade evolui e, portanto, novos problemas aparecem. Escusamos de esperar por uma situação em que se diz assim: este governo termina funções e não é preciso mais governo nenhum, porque este governo resolveu os problemas todos do país. Portanto, isto nunca acontecerá em circunstância alguma, portanto, o país tem muitos problemas. Agora, fazer uma síntese sobre aquilo que eu posso considerar o fundamental e, a partir daí, organizar um programa para Portugal. 3 estrangulamentos. Tem um estrangulamento de ordem política, tem um estrangulamento de ordem económica e tem um estrangulamento de ordem social. Sendo que eu entendo que o problema central destes 3 estrangulamentos é o problema político. Os outros derivam fundamentalmente do problema político. O problema social decorre em parte do problema económico. Se o problema económico for resolvido, nós temos possibilidades de resolver o problema social. Podemos desbloquear o problema económico e não resolver o problema social se fizermos uma distribuição errada dos recursos. Mas, quando nós temos carências no Serviço Nacional de Saúde, na Segurança Social, seja ao nível das pensões de reforma, seja ao nível do próprio funcionamento agora dos serviços administrativos da Segurança Social, quando nós temos problemas nos transportes públicos, quando nós temos um problema sério de baixos salários, tudo isto pode ser resolvido ou só pode ser resolvido se nós conseguirmos resolver o estrangulamento económico, ou seja, a competitividade do país e a produção do país. Repito, podemos resolver o problema económico e depois não resolver o social se não formos justos na distribuição. Sendo certo que o problema económico, para ser resolvido, carece de que a montante seja resolvido aquilo que eu considero o estrangulamento político. Vou deixar o estrangulamento político para o fim e vou fazer agora só uma referência àquilo, ou alguma referência àquilo que é para mim o estrangulamento económico. E o estrangulamento económico vou pô-lo na lógica do passado, do presente e do futuro. O passado são as razões que ainda persistem e que têm a ver com o que nos levou a ter a Troika em Portugal. Ou seja, porque é que a Troika veio a Portugal? A Troika não veio para Portugal por causa de um endividamento público excessivo. Essa é apenas a segunda razão. A primeira e grande razão e fundamental, por causa de um endividamento externo excessivo. A Troika veio para Portugal não porque o Estado devia muito, mas fundamentalmente porque Portugal devia muito ao exterior. E Portugal, como um todo, ao dever muito ao exterior, houve um momento em que o exterior deixou de emprestar dinheiro. Isto tem a ver com 10 anos seguidos em que nós tivemos, todos os anos, em média, um déficit externo de 10% do PIB. 10% do PIB de déficit, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e acabou. Havia um dia que tinha de acabar. Esse endividamento externo líquido, que há 20 anos era o endividamento externo líquido, falei no endividamento externo, pois há o líquido, é o que nós devemos deduzido daquilo que nos devem a nós. Era 12% do PIB há 20 anos, era 34% do PIB à entrada da moeda única, era 109% quando a Troika saiu de Portugal. O endividamento público, que é em parte uma parte desse, também atingiu, como sabemos, patamares brutais. E depois uma outra questão que poucas vezes se fala, que é que nós não cuidamos de analisar a qualidade da despesa pública. Se aqui estivesse um liberal, diria provavelmente que a despesa pública em princípio é má, é de evitar. Aqui não está um liberal, está um social-democrata.
A despesa pública pode ser boa ou pode ser má, tudo depende. E nós, ao longo do tempo, fomos fazendo despesa pública sem cuidar do efeito marginal da própria despesa pública. Quem não se lembra dos próprios problemas que eu passei no país e em particular aqui na cidade do Porto, quando contestei aquilo que a mim diretamente dizia respeito, mas que dizia ao país como um todo, da construção de 10 estádios de futebol para um campeonato que demorava 3 semanas. E aquilo era o desígnio nacional. A seguir à descoberta do caminho marítimo para a Índia, naquela altura era o segundo grande evento da história de Portugal. 10 estádios. A Bélgica e a Holanda, países mais ricos, fizeram com 6 estádios, fizeram a meias 3 estádios cada um. Agora vemos como está aí. Portanto, este é o melhor exemplo, poderia dar muitos outros, como é evidente, este é o melhor exemplo de má despesa pública, que levou a um endividamento público brutal, sem as consequências positivas que nós devíamos ter por força desse gasto público. Depois disto, ainda tínhamos tido antes um erro, que eu reforço sempre, que foi uma coisa, eu era deputado na altura, que me chocou, que é o período, que é a segunda parte da década de 90, em que Portugal foi abandonando o escudo e aproximando-se do marco, leia-se euro, e esse caminho do escudo para o euro foi um caminho que gerou folgas que nós não soubemos aproveitar. Só a descida da taxa de juros do escudo para a taxa de juros do marco, que depois é a do euro, essa taxa de juros aplicada ao estoque de dívida, naquilo que foi a poupança que nós tivemos, só essa poupança quase que eliminava o déficit público, se mais nada se fizesse. A isso soma-se receitas de privatizações brutais e taxas de crescimento económico da ordem dos 4% e mais reais todos os anos. Nós podíamos ter chegado ao euro com a dívida pública a representar 30 e tal % do PIB à vontade. E chegámos apenas pelos mínimos, ainda assim chegámos com 50 e tal %. Qual foi o resultado disto? O resultado disto é este, tão simples quanto este. Nós, nos primeiros 14 anos de adesão à Comunidade Económica Europeia, portanto de 86 a 2000, até ao euro, nós crescemos 70% em termos reais. Em 14 anos, a economia portuguesa cresceu 70% em termos reais, não é nominais. Nominais é muito mais. Pois bem, entramos no euro e nos primeiros 14, 15 anos dessa experiência do euro, a nossa economia cresceu 0. 14 anos primeiros cresceu 70%, depois cresceu 0. A dívida pública, que no início de 2000 estava em 51%, conseguiu-se manter em 51% com 70% de crescimento, a seguir cresce para 130% com 0 de crescimento. Esta performance deve ser das coisas mais fracas que existiu no mundo e que tem a ver também com o facto de nós não termos sabido utilizar devidamente os benefícios que a moeda única nos traz e termos lidado mal naquela altura com a moeda única. A moeda única pode não ter sido construída da melhor maneira, mas nós tivemos muita responsabilidade na forma como desbaratamos essa oportunidade de crescer em moeda única. E, portanto, esta é a situação do passado. Qual é a situação do presente? A situação do presente é que nós conseguimos agora algum crescimento económico, mas muito débil, à boleia da conjuntura internacional e, portanto, aquilo que são os recursos que esse crescimento económico liberta, em lugar de serem divididos entre distribuição e investimento, são praticamente todos deitados para a distribuição, para um melhor bem-estar deste momento, mas que não garante de forma alguma uma melhor competitividade e, portanto, um melhor bem-estar no momento seguinte. Nós deveríamos ratear melhor entre aquilo que é melhorar o presente, mas preparar também o futuro. Na exata medida em que amanhã, quando a economia internacional não puxar pela nossa economia da forma como tem puxado nestes anos, nós vamos ter naturalmente problemas sérios e isto aqui é uma questão de tempo. É sim, existem os ciclos económicos, antigamente eram mais ou menos de 10 em 10 anos, lá mais para trás ainda eram maiores, agora estreitaram um bocado, não tem que ser como a grande depressão que nós tivemos em 2007, 2008, 2009, mas os ciclos existem, é uma questão de tempo. E, portanto, o presente é isto. É um crescimento que vem à boleia da conjuntura internacional, ainda assim, um pouco melhor, naturalmente, do que aquilo que foram os tais primeiros 14 anos que eu referi. O futuro. O futuro está, portanto, condicionado por esta situação. Tem este pano de fundo. E, portanto, Portugal tem
de ser capaz de fazer o seguinte: reduzir a sua dívida pública e reduzir a sua dívida externa. E conciliar estes dois elementos que não podemos abandonar sob pena de voltar atrás em situação complicada, conciliar isto com o crescimento económico. Temos de ser capazes de conciliar isto com o crescimento económico. Nós não podemos ter nenhum modelo de crescimento económico que não tenha em atenção que nós temos de reduzir quer o endividamento externo, quer o endividamento público. Portanto, o modelo de crescimento económico que nós temos de montar é necessariamente um modelo de crescimento económico que assente, em primeiro lugar, nas exportações, porque são essas que garantem justamente o reequilíbrio da balança de pagamentos. Aliás, a balança de pagamentos está agora a desequilibrar-se um bocadinho, mas nos últimos anos esteve equilibrada. Mas temos de ter um crescimento sustentado em duas variáveis, que é a exportação, as exportações e o investimento. O crescimento pode sustentar no consumo privado, no consumo público, nas exportações ou no investimento. Qualquer um destes elementos traduz-se em crescimento económico. Só que uns de uma maneira e outros de outra maneira. Se for pelo consumo privado e pelo consumo público, sem o suporte da produção, nós vamos desequilibrar o país como desequilibramos no passado. Portanto, é ao contrário. O consumo privado não é o motor do crescimento. O consumo privado é aquilo que nós queremos que cresça. E para que ele cresça, tem de ser puxado justamente pelas exportações e pelo investimento. Quem é que faz as exportações e quem faz o investimento? Não é seguramente o Estado, quem o faz são as empresas. E então dir-me-ão, o Estado não tem papel nenhum aqui. Tem, sim senhor, um papel aqui. O Estado tem o papel de ter políticas públicas destinadas aos objetivos pretendidos. E os objetivos pretendidos são justamente isso: facilitar às empresas a possibilidade de mais investimento e mais exportação. Isto é que é absolutamente vital. É isto que estes 4 anos não têm. Não têm políticas públicas suficientemente agressivas, no bom sentido do termo, que levem a puxar por aquelas que são as variáveis nucleares, no sentido de nos garantir uma economia mais competitiva, as empresas mais competitivas e, portanto, melhores empregos e melhores salários. Não é isto que nós queremos? No limite, não é melhores empregos e melhores salários e mais riqueza para ter também melhores serviços públicos? Então, se queremos melhores empresas e melhores salários, tem de ser esta a estratégia e, portanto, olhando para uma situação de médio prazo e não médio e longo, mas não exclusivamente de curto prazo. Estou a falar em variáveis como a carga fiscal, que mesmo que bateu-se o recorde da carga fiscal, temos de arranjar a forma de baixar a carga fiscal. Mas não é só isso. Mesmo que a carga fiscal não baixe, há a gestão da carga fiscal. E eu posso geri-la de uma forma ou de outra em função dos objetivos. E esses objetivos têm de estar voltados para o futuro e, portanto, voltados para o investimento. A legislação fiscal, que é de uma complexidade tremenda e para dificultar a vida às pessoas e, neste caso particular, às empresas. A própria relação com a administração tributária. Tudo isto é muito importante para incentivar ou para desincentivar o investimento, e quando eu falo em investimento estou a falar fundamentalmente nas pequenas e médias empresas, não estou a falar naquelas empresas, naquela acumulação de capital em que praticamente já não tem concorrência, porque isso não é economia de mercado, isso é uma outra coisa muito mais complexa que destrói a própria economia de mercado. Eu estou a falar das pequenas e médias empresas, portanto aquelas que estão mesmo no mercado e que portanto são genuínas, que concorrem, que criam riqueza e que estão subordinadas, naturalmente, àquilo que são as regras do mercado. Temos de ter um quadro macroeconómico favorável, e esse quadro macroeconómico favorável só se consegue com a redução, justamente, do endividamento. Temos de ter uma política de desburocratização, é fundamental para o investimento. Temos de ter um serviço judiciário, o sistema judicial a funcionar em todos os sentidos, mas particularmente também aqui, é um dos desincentivos ao investimento, principalmente do investimento estrangeiro, e atenção, Portugal não tem o estoque de capital que precisa para os níveis de investimento que precisa, portanto o investimento estrangeiro é aqui também absolutamente vital, e a questão do sistema social aqui também é nuclear. E depois outros elementos, uns, enfim, estão melhor, outros estão pior. A legislação laboral é um elemento importante do investimento. O acesso ao crédito e o preço do crédito é importante, até nem é problema agora, mas eu estou a referir elementos que são fundamentais. A qualidade da mão de obra, portanto, tudo isto
e muito mais, são políticas públicas que o Estado deve ter, que o Governo deve ter, para quê? Justamente para conseguir uma maior competitividade das nossas empresas, maior internacionalização das nossas empresas. Naquele período negro que eu há bocado referi, nós canalizamos grande parte da produção para bens não transacionáveis e para bens transacionáveis. Ou seja, nós canalizamos a produção para bens que não se transacionavam no mercado internacional. Como a construção civil, por exemplo, será o melhor exemplo que eu posso dar aqui. Naturalmente que isso representou uma perda de competitividade da economia portuguesa e foi isso que levou Portugal à situação que veio a enfrentar. Ponto final, parágrafo. Segunda parte. Tudo isto que eu disse é válido. Só que, eu disse que o principal problema era político, não era económico. Só que há aspectos estruturais absolutamente indispensáveis. E para que nós consigamos ter resultados efetivos em termos de desenvolvimento do país, nós temos de ser capazes de fazer acordos estruturais que são absolutamente vitais para o desenvolvimento de Portugal e que nenhum partido sozinho está capaz de os fazer. Ou os partidos políticos fazem um esforço no sentido de fazerem as reformas que só em conjunto conseguem fazer, só com maiorias alargadas conseguem fazer, ou Portugal não terá essas reformas. É evidente que nós não podemos pedir ao CDS que faça uma reforma, que faça um esforço tão grande que chegue às posições do PCP e o contrário. É impossível. Em algumas coisas é absolutamente impossível, ou pedir ao PSD que o faça e o PSD que o faça. É impossível. Mas há matérias onde é possível. E, acima de tudo, há matérias onde é possível o alargamento, os consensos não serem tão alargados, mas, apesar de tudo, serem razoavelmente consensuais. A descentralização é absolutamente imperiosa no país. Não se faz a descentralização, nenhum partido sozinho a faz, nem que tenha maioria absoluta. Até porque é uma matéria que não pode ser feita por uma maioria de 50% mais um. Tem de ser num consenso nacional muito mais alargado. E aqui há matérias que nem sequer têm perfil ideológico, se precisarmos de a fazer. A natalidade, uma demografia que é um problema enorme para Portugal e para a nossa segurança social, enfim, e para o próprio país e para os próprios portugueses, para a nação portuguesa. A natalidade pode perfeitamente ter políticas que são consensuais para perdurarem no tempo. Aí já se pode pedir esse esforço, porque não tem muito de esquerda e de direita. Porque se não perdurarem no tempo políticas para a natalidade, naturalmente que não tem efeito nenhum. O que é que me interessa ter uma política para a natalidade e 4 anos depois muda o governo e vem outro faz outra coisa? A criança, quando muito, está com 2 ou 3 anos de idade. Quer dizer, são assuntos de longo prazo e absolutamente fundamentais. E a própria sustentabilidade da segurança social, que é sustentável hoje é sustentável, e eu sei que ela também não há de ter grandes problemas nos próximos anos. Agora, se eu olhar para mim, já não tenho a certeza se ela não é um problema para mim. E se eu olhar para alguém mais jovem, tenho a certeza que vai ser alguém mais jovem. E ou eu resolvo nesta geração, ou eu olho para os mais novos e tenho respeito por eles e faço a reforma agora, ou quando chegar ao tempo deles, eles, por muito que queiram, vão sofrer a minha inação e vão sofrer a minha irresponsabilidade para com a geração que vem. Porque com a evolução demográfica que estamos a ter, temos todos consciência que teremos problemas lá no futuro. E, portanto, é imperioso neste momento não é hoje, nem este ano, mas, e em ano eleitoral muito menos, mas a partir de janeiro de 2020, é absolutamente imperioso que o país se concerte para uma reforma da segurança social que não é resolver o problema há décadas e décadas, porque nós não sabemos como é, mas que não se resolvem problemas há 100 anos, mas resolver o problema das gerações seguintes, isso seguramente para que as pessoas tenham segurança naquilo que é um direito importantíssimo de todos nós. Depois, o problema político. E o problema político, que é o tal que está no cerne da questão, tem a ver com isto. Estou farto de dizer isto há muitos anos. Era minoritário, talvez neste momento já não seja minoritário nisto. O Estado Novo, quando faleceu, tinha 41 anos de idade. É preciso que se note 41, porque da Constituição de 33 a 74 vão 41. Se fizermos a mesma conta, da Constituição de 76 até agora vão 43.
anos. Portanto, este regime já tem mais tempo do que aquilo que tinha o Estado Novo. É verdade que a democracia tem uma vitalidade e tem uma pujança muito superior à ditadura. É verdade. A ditadura tem tendência a morrer muito mais depressa e só não morre mais cedo ainda por força de ser ditadura e de fazer a repressão. No entanto, nós não podemos tapar o sol com a peneira. E é evidente que estes 43 anos desgastaram, obviamente, o regime democrático. Ao ponto de nós hoje termos muitos aspectos no nosso regime que já não têm quase nada de democrático e tenho dúvidas se o seu sistema, de uma forma global, respeita já tudo aquilo que são os parâmetros democráticos. Isto não tem nada de mal, porque o tempo cria uma erosão em tudo, a começar por nós próprios. Todos os que estão nesta sala, se forem ver uma fotografia vossa há 40 e tal anos atrás, eram muito diferentes do que são hoje. O tempo faz uma erosão óbvia em tudo. Agora, isto passa a ser grave se nós não tivermos consciência disso e não tivermos a coragem política de fazer as reformas necessárias para tentar a revitalização que acabe com 70% da abstenção. 70% da abstenção, ou 60%, ou 65%, ou seja o que for, é o resultado disto. E é assim há muito tempo. Nós tínhamos 17 candidaturas no boletim. No passado domingo tínhamos 17 candidaturas no boletim. 17 vezes 21 candidatos efetivos, mais candidatos suplentes. 400 pessoas. E as pessoas não foram lá porquê? Porque os políticos são todos aldrabões, são todos gatunos, são todos ladrões. Não havia ali um. Não foram lá porque aqueles todos que estavam lá eram aldrabões vigaristas e fazem e acontecem. O problema é muito mais profundo do que isso. O problema está justamente na gênese do regime que, entretanto, está abalada. E por isso é que eu digo, ou nós resolvemos este problema, que é o problema de fundo, e nós conseguimos que a sociedade portuguesa e o próprio sistema político e as instituições do país voltem a ter a credibilidade que têm de ter e haja a interação que tem de haver entre as pessoas e as instituições, e não é só o sistema político, ou obviamente o afastamento entre o povo e as instituições é cada vez maior, e isso é exatamente o contrário do que deve ser a democracia. O enfraquecimento do poder político significa menos democracia. A ideia de que a autoridade é ditadura e que não a autoridade é democracia é errada. A autoridade tem de existir sempre. A autoridade democrática é diferente da ditadura, porque é escolhida, é votada e é escrutinada. Mas tem naturalmente de haver poder. Quando o poder político é fraco, de cada vez que vai defender o interesse público contra um interesse instalado, seja corporativo, seja individual ou seja setorial, quando ele é fraco, sucumbe. E ao sucumbir, não consegue defender o interesse público. E quem ganha é o interesse individual. E é isto que nós temos vindo a assistir na sociedade portuguesa através da evolução dos últimos anos. Ou seja, nós temos vindo a assistir que em muitas circunstâncias o poder político não tem a força necessária para se impor àquilo que são os interesses individuais, os interesses corporativos, os interesses de grupo. O poder político é fraco e o poder político não pode ser fraco. É uma ideia errada pensar que o poder político forte tem a ver com ditadura. Não tem nada a ver com ditadura. Tem a ver com o exercício do poder democrático, escrutinado, no quadro da Constituição, no quadro das leis e votado e escolhido pelo povo. Mas depois tem de ter a força, justamente, para defender o povo. É aqui que está o problema essencial. E o problema económico, em larga medida, deriva daqui. Pois as reformas necessárias e medidas necessárias para serem tomadas não são tomadas muitas vezes justamente porque o poder não tem a força necessária que tem de ter. E por isso, todas as reformas que tenham de ser feitas para revitalizar o regime, seja ao nível do sistema político, seja ao nível da justiça, seja ao nível da reforma do Estado, ou são feitas, e para isso é preciso contar com o patriotismo de todos, que no quadro do seu pensamento ideológico devem fazer o esforço necessário em nome do país e encontrar os consensos possíveis, ou então não, continuamos a gerir para o telejornal de logo, continuamos a gerir para o jornal da manhã, e se assim for, numa política de conjuntura desprezando a estrutura, não há nada de muito bom a esperar no futuro.
Esta é, digamos assim, a possibilidade que eu encontrei num curto espaço de tempo, não é? Sintetizando ao máximo, deixar aqui uma mensagem. Não é, portanto, uma mensagem sobre, especificamente, por exemplo, sobre o ambiente, o que é importantíssimo também, os transportes públicos, o que for, tudo é importante, como é lógico, mas tentar ver aquilo que é, quanto a mim, o ponto de partida e aquilo que é estruturalmente mais pesado. O que está a montante de tudo mais. Se resolvermos isso, se atenuarmos isso, porque nunca teremos uma sociedade perfeita, nem um sistema perfeito, como é evidente, mas se conseguirmos atenuar e conseguirmos voltar a ter a respeitabilidade das instituições, nós a partir daí podemos começar a resolver os outros estrangulamentos. Se não resolvemos os problemas que estão a montante, podemos nos sentar na foz, a jusante, sentados a ver o sol, a ver o pôr do sol, mas teremos então de dedicar uma vida a sermos felizes a ver o pôr do sol, porque não poderemos ver muito mais. Muito obrigado a todos.